paz do Senhor, meus caros. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Que bom estarmos juntos, iniciando esse terceiro trimestre do ano de 2023, num projeto de escola bíblica dominical que tem o aval da Assembleia de Deus de Criciúma, tem o aval da Escola Bíblica Dominical, Departamento de Escola Bíblica Dominical, do ITEC e da ADC Educacional. Esses órgãos todos aqui de Criciúma que visam não somente levar avante a santa, digna e positiva palavra de Deus. Estamos juntos, eu e você, aventurando-nos, né, nessa maravilhosa caminhada do ensino, levando a palavra de Deus, influenciando com a palavra de Deus aqueles que podem nos assistir, aqueles que podem estar conosco em nossas salas de aula. Estamos, então, iniciando o terceiro trimestre do ano de 2023, conhecendo os fundamentos da fé cristã das Epístolas Gerais. Como sabemos, estamos falando para a sala de juvenis, uma idade etária prevista para 15 a 17 anos de idade, uma faixa onde os acessos a informações que desviam o jovem da fé são muito facilitados pela internet e cabe a mim e você usar essa própria internet para combater essa influência negativa, falando de Deus, então, para que o jovem possa, então, vislumbrar no caos midiático que ele se encontra, soluções para enfrentar os males que lhes são impostos pela sociedade e pelo mundo secular. Dito isso, vamos agora direto trabalhar, então, a lição propriamente dita, conhecendo os fundamentos da fé cristã nas Epístolas Gerais, como já foi mencionado, é o título geral, né? Entendendo que a Bíblia é dividida em vários livros, né? E dentre o que chamamos de epístolas, tem as 13 cartas de Paulo, que são chamados de epístolas paulinas, e tem as outras cartas, no total de 8, que são chamadas de epístolas gerais. Por quê? Porque as epístolas gerais, a de Gerais não, a de Paulo, a gente sabe que o autor é Paulo, sabe o propósito dela. As Gerais, ela já não tem aquele público definido. A de Paulo, a gente sabe para quem foi escrita. As Gerais, ela foi escrita para vários povos, ela é mais aberta, ela atinge a tudo e a todos. Apesar de que, na modernidade, nos tempos de hoje, percebemos também que as cartas de Paulo atingem toda a população cristã. Mas naquela época, você não conseguia identificar diretamente qual ponto específico, qual povo, qual público específico que aquelas cartas eram feitas. Por isso, chamadas gerais. Paulinas, 13 cartas, gerais, 8 cartas, que são as 3 de Pedro, a de Judas, a de Hebreus, as de João, né? Essas cartas são chamadas as epístolas gerais. Então, estaremos estudando na primeira lição desse trimestre a carta de Hebreus. Por quê? Nós colocamos a carta de Hebreus nas gerais, porque nós não sabemos quem foi seu escritor, não sabemos qual o público que ele foi destinado, mas sabemos que ela foi destinada, ela é uma carta de admoestação e de exortação. Ela admoesta aqueles judeus convertidos que queriam introduzir dentro do cristianismo nascente valores do mundo judaico, ou seja, era contra o sincretismo religioso. O que é o sincretismo? É quando você coloca ritos de uma religião em outra. Então, eles eram sincréticos por quê? Porque queriam colocar ritos judaicos dentro do cristianismo, tais quais como a circuncisão, por exemplo. Então, essa carta admoesta esse povo que tinha esse desejo judaizante de trazer valores do judaísmo para dentro do cristianismo nascente, como eu falei. Mas também ela é uma carta de exortação. Por quê? Admoestar é chamar a atenção, exortar é motivar. Ela motivava também aqueles crentes judeus recém-convertidos a se manterem firmes na fé. Por quê? Porque era terrível para aqueles novos convertidos a encarar a sociedade judaica. Eles passavam por vergonha, por humilhação. Então, essa carta também ela motiva esse pessoal a continuar firme na fé. Então, a carta aos Hebreus é uma carta que admoesta, que exorta e, principalmente, que ela tem um aspecto extremamente cristocêntrico. O título da lição, dessa primeira lição, a superioridade de Cristo, onde nós vamos aprender sobre
Cristo ser superior a tudo e a todos, mas vamos aprender também que não adianta só você reconhecer a superioridade de Cristo, você tem que se submeter a essa superioridade. Agora sim, vamos trabalhando a leitura bíblica em casa, propriamente dita, é um termo que a gente aproveita para colocar essa leitura bíblica que sugere o nosso autor como tarefa para que o jovem leia em casa. É fundamental que você trabalhe isso. Segunda-feira, sugere o nosso autor, Atos 10, capítulo 4, e ele subtrai o seguinte pensamento: Jesus foi anunciado pelos apóstolos. Aqui é um papo de Deus com o Cornélio, né? E eu acrescento que, olha só, Isaías fala muito da vinda de Cristo, Zacarias, Daniel, Jeremias, Miqueias, esses profetas falam de muita intensidade, com muita intensidade, sobre a proposta de Deus para que o seu filho viesse, o seu filho unigênito viesse à terra para nos salvar e nos resgatar. Então, realmente foi anunciado pelos profetas, tanto fala isso no Novo, quanto nos mostra claramente no Antigo Testamento. Procure alguns versículos no Antigo Testamento e mostre, por exemplo, Isaías é recheado de versículos que falam da vinda de Cristo. Terça-feira, encontra-se Atos capítulo 3 e versículo 22, Jesus foi anunciado por Moisés. O próprio Moisés já falava sobre Cristo, sobre a vinda de Cristo. Na quarta-feira, Lucas 2 e 11, que Jesus foi anunciado pelos próprios anjos. Os anjos vieram aqui para anunciar a vinda de Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 17, é o de quinta-feira, o próprio Deus anuncia que Cristo é seu Filho unigênito e Cristo veio também, o próprio Deus nos afirma isso para o nosso resgate. Hebreus 7, 26 é o que está contido sugerido para sexta-feira. Jesus é mais sublime que os céus, desculpa. E, amado, aqui você pode abrir um pequeno parêntese e pergunta para a tua sala o que significa ser sublime, né? E você vai encontrar várias respostas, algumas certas, algumas erradas, algumas dúbias. Então você vai explicar para o seu jovem que ser sublime é ser superior a tudo, ser sublime é estar no lugar mais alto, ser sublime é estar no ponto mais elevado de todos. É aquele que excede qualquer explicação, aquele que está acima de tudo, ou seja, ser sublime é ser perfeito. Explica o que é sublime para o teu jovem, é uma grande oportunidade. Por quê? Porque nós trabalhamos muitas palavras no nosso dia a dia, dentro da comunidade cristã, da comunidade eclesiástica, e nós vamos passando por cima de palavras que nós até entendemos, mas não sabemos definir para explicar para os outros. Então, defina o que é sublime, né? Que é, em uma palavra única, ser sublime é ser perfeito, é estar acima de tudo, é estar acima de todos. E, de novo, eu digo, temos que reconhecer que Jesus é sublime, mais sublime do que os céus, mas temos que nos submeter a essa superioridade. Jesus é superior, fato. Temos, então, que nos submetermos a isso. Não adianta eu reconhecer a superioridade de Cristo se eu não me submeter a essa superioridade. Jesus é digno de adoração, Apocalipse 5 e versículo 8, e ali nós entendemos claramente que apenas Cristo merece louvor, que apenas Cristo merece adoração, e aqui é uma visão de João em Apocalipse, quando ele vê os anciões e os seres viventes prestando adoração a Cristo Jesus. Então você veja que na visão de João, ali a gente vê claramente que Cristo é digno de toda a adoração. E cabe a mim e a você adorá-lo, respeitando, obedecendo e se submetendo a Ele. Isso é uma forma perfeita de adoração, agindo, trabalhando em favor do reino. Lembra da lição passada? O que Cristo fez e o que podemos fazer? Essa era uma grande pergunta, né? É muito claro o que Cristo fez, Ele nos salvou, nos resgatou. E agora o que eu devo fazer? Eu devo me submeter a esse Cristo que fez tudo por mim, inclusive sacrificando a sua própria vida. Vamos então pôr em prática o que aprendemos na lição passada e vamos pôr em prática o que aprenderemos nessa lição desse trimestre. Agora sim, os objetivos da lição, que é um objetivo tão somente do professor, não precisa ser compartilhado. Nós devemos explicar o objetivo, o aluno tem que sair da sala sabendo explicar sobre a superioridade de Cristo sobre os profetas, que Cristo é maior do que os anjos, que a obra de Cristo tem significado maior que a de Moisés e demonstrar que Cristo é Deus. São coisas que estão no nosso dia a dia, que nós
conversamos sobre isso de uma forma comum, há muitas pregações sobre isso, mas nós temos que saber fazer uma apologia, ou seja, uma defesa desses pontos que estão implícitos na Bíblia. De uma forma, implícito não, eles estão explícitos na Bíblia de uma forma muito clara. Sabemos então que precisamos saber falar sobre esses temas. Seguindo em frente, vamos ao nosso texto bíblico, o famoso texto áureo, que nos diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Aqui mostra exatamente, que faz parte do texto que nós vamos ler em sala de aula, mostra claramente, quando você vai ao versículo 2, que ali mostra que Deus constituiu Cristo como herdeiro de tudo. Então, Cristo realmente é Deus, Cristo realmente herda de Deus a missão de salvar essa humanidade. Então, veja ali que antigamente Deus usava os profetas. A partir do advento de Cristo, Deus usa o próprio Filho para falar com ele. No Antigo Testamento, eu precisava do sacerdote e do profeta para falar com Deus. Hoje eu preciso de Cristo para falar com Deus, porque Cristo é sumo sacerdote, Cristo é rei e Cristo é profeta. Cristo se encaixa entre todas as definições daquilo que eu preciso para falar com Deus. Para tanto, reconheçamos e nos submetamos à sua superioridade. Leitura bíblica em classe, encontra-se em Hebreus, capítulo 1, versículo do 1 ao 6. O nosso texto áureo é tirado desses versículos. Eu destaquei aqui apenas, amado, além do que nós já comentamos do versículo 1 e 2, eu destaquei o 3, que diz assim, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aqui o próprio texto diz que Cristo veio para purificar os nossos pecados, para tirar a mácula do pecado que nos foi colocado através da serpente, através de Adão e Eva, em nossos corações, em nossas ações. Cristo veio para tirar, para limpar, para purificar, para deixar mais branco o nosso relacionamento com Deus. Então veja claramente a manifestação de Cristo na minha e na tua vida para o resgate de toda a humanidade. E o versículo 6 vai falar assim, e quando outra vez introduz o mundo, o primogênito diz, a todos os anjos de Deus o adorem. Eu coloquei aqui porque durante o nosso estudo, nós vamos ver que Deus é maior do que os anjos e que a própria Bíblia nos diz claramente que os anjos devem adorar a Deus e Cristo é Deus, então nós devemos adoração a Cristo, nós devemos adorá-lo, mas não só de uma forma de falácia, numa forma de falar, de dizer, mas principalmente numa forma de agir. Devemos ser um Eliseu. Devemos mostrar àqueles que nos veem que somos homens de Deus. É muito comum a gente ter uma postura dentro da igreja e fora da igreja outra. Ter um relacionamento com Cristo perante os nossos irmãos e quando estamos em outro ambiente ter outro relacionamento. Temos que ser, sim, pessoas que demonstrem adoração a Deus, principalmente em nossas ações. Agora sim, estamos já nos aproximando da lição propriamente dita. Como falamos, estamos estudando nessa primeira lição a carta aos Hebreus, uma carta que não sabemos identificar quem foi o seu autor. Ela foi escrita por volta dos anos 40 e 70 depois de Cristo. Você veja a dificuldade de se falar de uma forma clara sobre quem foi o autor dessa missiva, dessa epístola. Só aí já tem uma diferença de 33 anos em possibilidade do tempo que ela foi escrita. Os historiadores não chegam a um consenso nem de quem a escreveu e nem de quando ela foi escrita. O consenso é que ela é cristocêntrica, é uma carta que admoesta e que exorta o povo de Deus. Admoesta no sentido de repreendê-los quando estão fazendo algo que magoe a Deus, algo equivocado no relacionamento com Deus. E de exortá-los no sentido de quando as coisas não estiverem bem, que você se mantenha firme na tua fé e no teu relacionamento com Deus. Uma carta, como já falamos, extremamente cristocêntrica, e o tema da lição de hoje nós vamos falar sobre essa
superioridade de Cristo. Já falamos que a carta de Hebreus é uma carta chamada, que está incluída, né, no contexto, né, no compêndio das cartas, das epístolas gerais, e agora sim nós vamos começar a trabalhar essa primeira carta da lição do trimestre, que é a carta aos Hebreus. Nós vamos para o segundo tópico, que vai dizer que Cristo é superior aos profetas. Sabemos sim que Cristo é superior aos profetas, porque ele por si só é o maior de todos os profetas, ele por si só é o maior de todos os sacerdotes, e ele por si só é o maior de todos os reis, né? Voltando um pouquinho no tópico anterior, você veja aqui, olha, que os estudiosos querem dizer que a carta foi de Paulo, outros de Lucas, outros dizem que foi de Barnabé. O próprio Lutero achava que tinha sido de Apolo, Calvino achava que tinha sido de Priscila, a esposa de Áquila. Então, existem várias tendências, várias suposições de quem a escreveu. Mas o fato é que precisamos estudá-las, aprender e praticar os ensinos nelas contidos. O autor de Hebreus inicia sua carta com uma afirmação chocante, que é exatamente o que está ali no primeiro versículo, onde, olha só que choque foi para o judeu, né? Realmente, você está esperando vir o Messias. E aí, você recebe a afirmativa de que Cristo é esse Messias. Olha, se você olhar bem, é um impacto muito violento na fé daquele que passou anos, centenas de anos esperando a vinda de Cristo. Então, isso impactou de uma forma muito incisiva ao povo judeu. Alguns acreditaram, outros não. E daí houve o rompimento, Cristo foi buscado, condenado pelos judeus e pelos romanos, e acabou que, por esse fracasso, por essa incompreensão do povo judeu de aceitar que Cristo era o Messias, nós tivemos o privilégio de hoje estar aqui nesse programa falando dele para você. Porque se o judeu tivesse tido êxito na sua missão dada por Deus, né, de ser o povo de Deus, nós não estaríamos aqui, porque o Cristo teria sido aceito, o cristianismo, né, os judeus cristãos não teriam sido espalhados pela terra, e você não teríamos tido o privilégio de ouvir falar sobre ele. Então já sabemos que essa carta é uma carta que foi escrita entre os anos 49 e 70 depois de Cristo, e que ela é uma carta muito cristocêntrica, que Cristo é o centro dela. Nós falaremos, então, quando estudamos Hebreu, principalmente do poder de Cristo, tanto no seu aspecto admoestador, como exortador e restaurador. O segundo subtópico vai falar que Cristo e as mensagens dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento pregavam o que recebiam do Senhor, né? Proclamando muitas vezes a vinda do Messias. De repente, as coisas mudam. Não se fala mais da profecia da vinda de Cristo, se fala da realidade de que Cristo veio, de que Cristo estava ali no meio do povo judeu, pronto para o resgate. Então, isso foi um choque muito intenso para o povo judeu, e a gente vai ver claramente que Hebreus vai nos ensinar sobre tudo que você já aprenderam sobre Deus. Tudo que nós aprendemos no nosso relacionamento com Deus está contido na carta de Hebreus. Cristo é superior aos anjos, é o terceiro subtópico. Nós já vimos ali, inclusive, na carta, na leitura bíblica em classe, o último versículo que a gente leu, fala muito claramente dessa superioridade de Cristo sobre os anjos, que os anjos estão aqui para servir, né? Cristo veio para servir e ser rei, servir e resgatar. O Cristo, ele é superior aos anjos em todos os aspectos. Por quê? Porque os anjos, e inclusive os seres humanos, tudo que está no planeta Terra estar abaixo de Cristo. Lembra quando nós falamos do termo sublime ali, na hora que fomos ler o termo sugerido para sexta-feira? Fala exatamente dessa superioridade inconteste de Cristo sobre os anjos, sobre os profetas, sobre os sacerdotes, sobre tudo e sobre todo, e sobre todos. Que Jesus é digno de oração. Você entende agora, quando nós estamos seguindo essa lição, como é importante você trabalhar aquela leitura bíblica que nós definimos para ler em casa e também a leitura bíblica em classe. Nós vimos ali, nós estudamos ali que Jesus é digno de adoração, e o tema que nós estamos estudando agora é
que nós devemos adorar a Cristo em todos os sentidos, devemos respeitar e adorar a Deus, nos submetemos à sua imensa vontade, e a vontade de Deus é que eu e você sejamos salvos. O terceiro subtópico vai falar o perigo da negligência, é o título. O que é negligenciar? Negligenciar é fazer alguma coisa sem zelo, sem cuidado, sem amor. E olha como é perigoso você se relacionar com Cristo sem ser uma pessoa atenta, sem ser uma pessoa focada naquilo que faz. Você pode muitas vezes dizer que serve a Cristo e negligenciar nesse ato de servir, principalmente se você não se submete a essa superioridade de Cristo, que é a superioridade e é o texto que nós estamos estudando hoje. Então, quando você é uma pessoa negligente, você certamente estará mais propenso ao pecado. Quando você é negligente, você estará mais propenso a desobedecer ao que nos ensina a palavra de Deus, ao que nos ensina as Escrituras. Então, foque nisso. Não seja negligente, seja, antes de tudo, obediente, mas obedeça conscientemente, sabendo que aquele ato de praticar, de fazer o que Cristo manda, é um ato de submissão, é um ato de observância dos mandamentos que Cristo, que Deus impõe a toda a humanidade. Sendo assim, você estará caminhando a passos largos para adentrar ao reino celestial. Na lição passada falamos muito sobre a obediência. Cristo é superior a Moisés, né? Cristo é superior a Moisés é o segundo subtópico. O segundo tópico, o quarto tópico. Nós sabemos, estamos falando na lição de hoje sobre superioridade de Cristo. Sabemos já que Cristo é superior a tudo. Mas quando você vai lá estudar em Moisés, a carta, alguma coisa sobre Moisés, você vai ver que o próprio Moisés, o profeta mais conhecido, mais honrado no Antigo Testamento, é tanto que ele é aceito no judaísmo, ele é aceito no islamismo e ele é aceito no cristianismo. É um profeta das mais alta patente, digamos assim. E ele próprio, você vai ver que é inferior a Cristo Jesus. Ele próprio está abaixo de Cristo Deus. O homem que abriu o Mar Vermelho, o homem que tirou o povo do Egito, é superior, é submisso a Cristo Jesus. Muitos comparam, inclusive, diz que Moisés ele representa a própria figura de Cristo, mas não representa o poder de Cristo. Cristo é, sim, superior a Moisés. Jesus maior que os apóstolos e o sumo sacerdote. Nós estamos discutindo aqui na lição coisas que aparentemente são óbvias, mas você vai ver nos versículos que sugere o nosso autor, e eu não estou destacando o versículo, porque eu passo do pressuposto que você já está estudando. Se você está nos ouvindo, é porque você quer agregar valor à sua aula. Então, esses versículos você vai subtrair com algo que você vai ler na sala de aula. Mas aparentemente é óbvio. Aliás, aparentemente não. Descaradamente é óbvio que Cristo é superior a Moisés, que Cristo é superior aos apóstolos e que Cristo é superior ao sacerdote, tendo em vista que ele é hoje o próprio sumo sacerdote, ou seja, o maior de todos os sacerdotes. Mas nós precisamos mostrar na Bíblia para o nosso jovem essa superioridade e entender, explicar para o jovem que ele possa entender que não adianta saber que Cristo é superior se você não se submeter a isso, se você não se submeter a essa superioridade que ele tem sobre tudo e sobre todos, obedecendo o que consta na Sagrada Escritura. E o quinto e último tópico é a grande premissa de que Cristo é Deus, né? O nosso slide não tem, mas nós vamos falar. Em Hebreus 1, 2 e 3, há uma grande premissa que sustenta todos os argumentos apresentados. Jesus é Deus, Filho unigênito do Pai. A própria carta aos Hebreus nos mostra claramente que Cristo é Deus. E nós sabemos que Cristo é Deus porque nós acreditamos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, formando um único Deus que nos direciona, que nos busca e que quer nos resgatar. A nossa declaração de fé da Assembleia de Deus também, ela vai falar muito sobre a deidade de Cristo, ela vai nos mostrar muito que Cristo é Deus e, em sendo Deus, ele é superior a tudo que nós falamos na lição de hoje. Se Deus
Se Cristo é Deus, significa que Deus é superior a Moisés, é superior aos anjos, é superior aos profetas, é superior aos sacerdotes, é superior a tudo que você pode imaginar, porque Ele é Deus. Cristo é Deus e nós sabemos disso, e como diz aqui, você pode usar a nossa declaração de fé para mostrar e dar ênfase nessa deidade de Cristo Jesus, essa deidade que também é falada em nossa declaração de fé. Para encerrar, nós vamos falar sobre a conclusão da nossa lição. Reconhecer a superioridade de Cristo sobre todos os seres criados possui grande relevância. E isso é até onde eu vou falar, porque não adianta você estudar a Bíblia, você estudar a teologia e não perceber e não entender que Cristo, apesar de vir como servo, ele é rei. Apesar de vir para servir, ele estar acima de tudo e de todos. Apesar de se auto-intitular servo, ele é superior a mim, a você e a tudo que nós já estudamos na lição de hoje. Que você possa reconhecer essa superioridade de Cristo e que você possa se submeter a essa superioridade, obedecendo e praticando aos ditames da Sagrada Escritura. Dito isso, me despeço desejando a você uma belíssima aula e que você e eu possamos nos encontrar na próxima semana, quiçá não venha o arrebatamento ainda. Um forte abraço e que Deus lhes abençoe.